Minha irmã perfeita me usava como saco de pancadas e depois bancava a irmã mais velha protetora na frente dos nossos pais. Então deixei ela me atormentar até cometer um erro e expus tudo para mostrar quem ela realmente era. Funcionou. Mas agora, anos depois, ela voltou. E eu acho que sei o que ela quer. Minha irmã mais velha costumava me beliscar até sair sangue. Teve uma vez que usei a escova de cabelo dela sem pedir, e ela apertou tanto meus braços que fui para o teste do time de basquete parecendo que tinha sido atacado por um bicho selvagem. O motivo? Eu tinha colocado meus germes nojentos de menino nas coisas dela. Mas quando fiz 14 anos, comecei a cansar disso tudo. Tudo começou quando deixei a porta do banheiro destrancada sem querer. Ela entrou do nada enquanto eu tomava banho e começou a me beliscar nas costas até eu gritar. Mas dessa vez eu estava preparado. Agarrei o pulso dela e apertei de volta. Só que minha pequena vingança não foi nem de longe tão satisfatória quanto eu imaginava. Na real, me senti ainda pior. Tão pior que comecei a chorar por me sentir um péssimo irmão. E deixei ela me beliscar de novo. Dessa vez, 10 vezes mais forte. E olha, eu amava meus pais. Mas sei que eles viam os hematomas, os arranhões. Sei que ouviam meu choro no quarto depois dos ataques dela. Mas nunca fizeram nada. Porque para eles ela era a menina popular que mantinha a imagem da família impecável. Além disso, na escola, ela encenava direitinho o papel de irmã mais velha protetora. Ela segurava minha mão pelos corredores. Me apresentava pras amigas como o irmãozinho favorito. Era de dar enjoo. Mas se teve uma coisa boa que saiu disso, foi a minha resistência à dor. Toda aquela raiva e sofrimento, eu transformei em motivação para os esportes. Com 16 anos, eu já era capitão do time titular de basquete. E aguentava pancadas que derrubariam qualquer outro garoto. Nessa época, ela estava no último ano do ensino médio, um acima do meu. E eu vivia ouvindo os dramas do grupinho dela. Ela tinha parado de me beliscar com tanta frequência. Provavelmente porque eu já estava maior que ela. E tudo que eu queria era ter uma boa relação entre irmãos. Então, quando todas as amigas dela resolveram boicotar a festa de 18 anos para ir na da Ashley, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Ashley e minha irmã estavam brigando por causa de um cara chamado Tyler. Minha irmã passou a manhã inteira chorando, dizendo que ninguém ia aparecer. Eu passei o dia todo correndo atrás para consertar a situação. Falei com todo mundo que eu conhecia. Pessoal do basquete, gente de outras escolas, até uns calouros da faculdade. Divulguei que ia ter bebida de graça, música boa. E às 8 da noite, já tinha conseguido levar umas 40 pessoas pra festa. A festa foi incrível. No meio da noite, ela me puxou de lado, com os olhos marejados, de felicidade dessa vez, e disse que eu era o melhor irmão do mundo. Até tomamos uns shots juntos. Ela ficava contando pra todo mundo que eu tinha salvado o aniversário dela. Pela primeira vez na vida, achei que a gente tava finalmente virando irmãos de verdade. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque, pelo visto, o tal do Tyler era primo da Ashley. E ele apareceu lá pelas 11 da noite, completamente bêbado com a nova namorada. Começou a gritar que minha irmã era tão desesperada que teve que mandar o irmão perdedor implorar para as pessoas irem. Disse que ela estava pagando uns calouros para fingir que gostavam dela. A festa esvaziou em 20 minutos. Ela ficou 2 dias sem olhar na minha cara. Aí, quando meus pais saíram para comemorar o aniversário de casamento, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Era ela. "Podemos conversar?" perguntou com a voz mais doce do mundo. Eu abri e ela me empurrou com tudo contra a parede. "Você sabia que o Tyler era primo da Ashley? Você chamou ele de propósito para me humilhar. Sempre teve inveja porque eu sou a favorita." Ela tava com a chapinha na mão, ainda quente do cabelo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ela já estava tentando bater com aquilo na minha cara. "Você acabou com a minha vida." Me abaixei no reflexo. Ouvi o barulho da pele queimando e, em seguida, o grito mais horrível que já ouvi na vida. Ela tinha acertado o próprio pescoço com a chapinha. As bolhas começaram a aparecer na hora. Ela correu pro banheiro, chorando de dor. Liguei pro 911 tremendo. Ela precisou de enxerto de pele. A queimadura foi de 3º grau. Quando meus pais chegaram no hospital e perguntaram o que tinha acontecido, só disse: "Olhem o celular dela." Anos de mensagens pros amigos, se gabando por me fazer chorar, dizendo que eu era o boneco de testes dela pros problemas reais. Fotos dos meus hematomas que ela mandava pros grupos com emoji de risada. O rosto do meu pai ficou branco como papel. Minha mãe começou a chorar. Separaram a gente no hospital.
Uma enfermeira me levou para outro quarto enquanto cuidavam do pescoço dela. Fiquei lá por 3 horas respondendo as mesmas perguntas várias vezes. A polícia apareceu por volta das 2 da manhã. 2 policiais, os 2 com cara de exaustos. Pediram para eu contar tudo o que tinha acontecido. Mostrei as mensagens no meu celular. Anos de prints da minha irmã falando com os amigos. Imagens que eu vinha guardando desde os 12 anos. Caso algum dia alguém perguntasse o porquê dos machucados. A policial mulher travou o maxilar lendo tudo. Continuou rolando a tela com a expressão ficando mais tensa a cada mensagem. Meus pais chegaram na delegacia lá pelas 4 da manhã. O rímel da minha mãe estava escorrendo. Meu pai passava a mão no cabelo sem parar, deixando tudo arrepiado. Nenhum dos 2 conseguia olhar na minha cara. Detetive do caso se chamava Caterine. Tinha olhos gentis, mas fazia perguntas bem difíceis. Queria saber de todos os detalhes. Cada beliscão, cada roxo, cada vez que meus pais viram o que ela fazia e não fizeram nada. Contei sobre o teste de basquete, sobre o que aconteceu no chuveiro, sobre como ela sorria nas apresentações da escola enquanto cravava as unhas no meu braço debaixo da mesa. Caterine anotou tudo num caderninho. O conselho tutelar apareceu no dia seguinte. Um assistente social chamado Nicholas veio nos entrevistar em casa. Era mais novo do que eu imaginava, devia estar no final dos 20, e falava de um jeito tão calmo que dava vontade de contar tudo. Minha irmã voltou para casa 2 dias depois do hospital. O pescoço dela estava enrolado numa gaze branca. Ela não conseguia nem virar a cabeça sem fazer careta. Os médicos disseram que ela ia precisar de várias cirurgias. As cicatrizes iam ser permanentes. Ela se mudou para o quarto de hóspedes. Minha mãe tirou folga do trabalho para cuidar dos curativos. Eu ouvia as 2 conversando baixinho pelas paredes. Às vezes minha irmã chorava. Mas não era o choro fingido que ela usava para manipular os outros. Era choro de verdade, daqueles doídos. O Nicholas vinha 2 vezes por semana. Conversava com cada um de nós separadamente e depois em família. Meus pais foram obrigados a fazer terapia. Era a ordem do juiz. Eles iam toda terça e quinta e voltavam com os olhos vermelhos e o rosto travado. A escola ficou estranha. A fofoca correu, mas os detalhes estavam meio confusos. Alguns achavam que eu tinha atacado minha irmã. Outros diziam que ela tinha se machucado sozinha. A própria Ashley veio falar comigo um dia no corredor meio sem graça. O Tyler está se sentindo mal pelo que disse na festa, ela murmurou. Ele estava bêbado. Ele não queria causar tudo aquilo. Eu só balancei a cabeça. O que mais eu podia dizer? Que o surto dele completamente bêbado tinha desencadeado a pior noite da minha vida. Que minha irmã tinha ficado com cicatrizes pro resto da vida por causa de uma festa de aniversário ridícula. Os treinos de basquete viraram minha válvula de escape. O técnico me chamou de canto depois do primeiro treino e perguntou se eu queria um tempo de folga. Eu disse que precisava jogar mais do que nunca. Ele entendeu. Me deixou ficar até mais tarde, arremessando lances livres até o zelador mandar a gente embora. Minha irmã começou a fisioterapia 3 semanas depois do acidente. A queimadura tinha atingido alguns nervos. Ela tinha dificuldade para mover o pescoço em certas direções. Eu levava ela às consultas porque nossos pais estavam trabalhando. A gente passava os 20 minutos de carro em silêncio. Um dia, ela falou: "Eu sei que você me odeia." Apertei o volante com mais força. "Eu não te odeio." Mas deveria. A voz dela era seca. "Eu fui horrível com você." Não soube o que responder. Parte de mim queria concordar. Jogar na cara dela todas as coisas cruéis que já tinha feito. Mas ver ela ali, lutando para virar o pescoço, se contorcendo de dor quando o fisioterapeuta esticava a pele. Aquilo calou minha raiva. 6 semanas depois do acidente, a Caterine convocou uma reunião familiar. Ela trouxe outra assistente social, uma mulher mais velha chamada Kate, especializada em traumas familiares. Sentamos todos na sala de estar. "Precisamos discutir os próximos passos", disse Caterine. "A investigação criminal ainda está em andamento, mas precisamos focar na recuperação da família." Minha irmã teve que frequentar aulas de controle da raiva, ordem judicial, assim como a terapia dos nossos pais. Ela ia toda segunda à noite. Às vezes eu via os cadernos dela em cima da pia da cozinha, cheios de exercícios sobre identificar gatilhos emocionais e controlar impulsos. A investigação revelou mais do que todo mundo imaginava. Caterine entrevistou as amigas da minha irmã. Várias admitiram que sempre se sentiram incomodadas com a forma como ela me tratava. Uma delas, a Cat, tinha até salvado prints de mensagens especialmente cruéis, planejando mostrar para alguém, mas nunca teve coragem.
Meus pais foram obrigados a encarar algumas verdades difíceis. As assistentes sociais não passaram pano para nada. Eles falharam em me proteger. Foram coniventes com o comportamento da minha irmã. Meu pai desabou numa das sessões, admitindo que sempre soube que tinha algo errado, mas não queria acreditar que a própria filha podia ser abusiva. 3 meses se passaram. Os curativos do pescoço da minha irmã foram retirados, revelando cicatrizes vermelhas e profundas. Ela passou a usar gola alta e cachecol mesmo em dias quentes. As amigas começaram a aparecer cada vez menos. A garota popular que mandava na escola virou alguém sobre quem todo mundo cochichava nos corredores. Agora a gente jantava junto toda noite. Outra exigência do tribunal: tempo familiar supervisionado. O Nicholas ou a Kate às vezes vinham comer com a gente, observando como a gente interagia. As conversas eram engessadas, tudo na ponta dos pés. Só falávamos de assuntos neutros, clima, esporte, séries. Numa dessas noites, no meio do jantar, minha irmã deixou o garfo cair. O barulho fez todo mundo se assustar. Ela se abaixou para pegar, mas parou no meio do caminho com a mão no pescoço. A pele cicatrizada não esticava como a pele normal. Eu me levantei para ajudar, mas ela fez um gesto com a mão. Eu consigo. A voz saiu forçada. Ela até pegou o garfo, mas quando se endireitou, o rosto já estava coberto de lágrimas. Minha mãe estendeu a mão, mas minha irmã se afastou. Não. Saiu da mesa sem encostar na comida. A gente ouviu a porta do quarto batendo. Nicholas fez uma anotação na pasta dele. Ele sempre trazia aquela pasta para os jantares. Não falava muito, só observava e anotava. Na manhã seguinte, encontrei minha irmã na cozinha às 5 da manhã. Ela tentava fazer café, mas não conseguia inclinar a cabeça para ver se tinha colocado água direito. Tinha molhado tudo. Deixa que eu te ajudo, eu disse. Ela saiu do caminho sem discutir. Foi aí que notei os hematomas nos braços dela. Eram novos, manchas roxas e amareladas com formato de dedos. O que aconteceu nos seus braços? Ela puxou a manga da blusa. Nada, é que agora eu fico com roxo por qualquer coisa. O remédio deixa a pele sensível. Mas eu conhecia aqueles machucados. Já tinha usado muitos iguais para saber reconhecer. Alguém tinha agarrado ela com força. Na escola naquele dia vi a ex-melhor amiga dela, Mia, encurralando-a nos armários. Mia gesticulava agressivamente, quase encostando o rosto no dela. Minha irmã só ficou parada, sem reagir. A menina que antes mandava nos corredores da escola agora não conseguia nem se defender. Fui até lá. Tá tudo certo aqui? Mia virou para mim. Ah, olha só. O coitadinho veio salvar a irmã maluca. Que fofo. A gente tá indo embora, falei, puxando minha irmã. No carro, depois da aula, ela desabou. Todos me odeiam. Cada pessoa naquela escola acha que eu sou um monstro. A Mia me agarrou ontem. Disse que eu merecia coisa pior que essas cicatrizes. Disse que queria que a chapinha tivesse acertado meu rosto. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim entendia a raiva deles. Minha irmã tinha machucado muita gente ao longo dos anos. Não só a mim, mas ver ela daquele jeito, quebrada, assustada, me deu um nó no peito. Catherine marcou uma sessão de emergência naquela semana. Já tinha recebido relatos da escola sobre o aumento do assédio. Minha irmã estava encolhida na cadeira, menor do que eu já tinha visto. Precisamos discutir outras opções de escolaridade, disse Catherine. O ambiente atual não está ajudando na recuperação. Meus pais trocaram olhares. Minha mãe falou primeiro. A gente não tem condições de pagar a escola particular. Existem programas online, sugeriu Catherine. Ou podemos tentar transferi-la para Westfield High, do outro lado da cidade. Minha irmã balançou a cabeça. Faltam só 3 meses. Eu aguento, mas não aguentava. Na semana seguinte, alguém pichou a abusadora no armário dela. O zelador tentou limpar, mas ainda dava para ver a sombra das letras. Ela passou a almoçar na enfermaria. Eu tentava ajudar como podia. Acompanhava ela até a sala quando nossos horários batiam. Sentava com ela no almoço quando a enfermeira não podia. Meus colegas do time de basquete não entendiam. Por que você está protegendo ela? Perguntou Jake no treino. Depois de tudo que ela te fez, errei o lance livre. Ela ainda é minha irmã. Está colhendo o que plantou, disse outro colega. O técnico ouviu e fez o time todo correr suicídios. A gente não pisa em quem já está no chão, ele disse. Esse não é o espírito do nosso time, mas o estrago já estava feito. Meus pais começaram a brigar mais. Eu ouvi as discussões no quarto deles à noite. Os dois gritando. Minha mãe culpava meu pai por ter ignorado os sinais. Meu pai culpava minha mãe por ter passado a mão na cabeça da minha irmã. No fundo, os dois se culpavam.
Uma noite eu ouvi algo quebrando no quarto deles. No dia seguinte, encontrei meu pai dormindo no sofá. Desde então ele nunca mais voltou para o quarto. Nicholas aumentou as visitas para 3 vezes por semana. O tribunal estava de olho em tudo. Já falavam em estender o período de supervisão. Meus pais tinham que entregar relatórios semanais sobre o progresso da família. E a fisioterapia da minha irmã não estava indo nada bem. A terapeuta disse que ela estava desenvolvendo movimentos compensatórios que podiam causar problemas a longo prazo. Precisava fazer exercícios em casa, mas tinha desistido. Então comecei a ir ao quarto dela depois do jantar e a obrigava a fazer os alongamentos. No começo ela relutava, mas depois acabava cedendo. A gente sentava no chão, eu contava as repetições enquanto ela aguentava a dor. Lembra quando a gente jogava jogo de tabuleiro? Ela perguntou uma noite durante os exercícios. Antes de eu ficar cruel, eu lembrava. Éramos próximos quando éramos pequenos. Antes do ensino fundamental mudar tudo. Antes dela decidir que eu era um mico. O que aconteceu? Perguntei. Quando você começou a me odiar? Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Eu nunca te odiei. Eu odiava o fato de que você era melhor do que eu. Mais gentil, mais verdadeiro. As pessoas gostavam de você de verdade. De mim, só gostavam porque tinham medo de não gostar. Aquele desabafo ficou pairando no ar. Ajudei com o último alongamento, observando o rosto dela se contorcer de dor enquanto o tecido cicatrizado esticava. 2 semanas antes da formatura, tudo desabou. Minha irmã vinha se esforçando, mantendo a cabeça baixa, só tentando passar por aquilo. Mas então alguém publicou os prints na internet. Todas as mensagens que ela tinha mandado sobre mim ao longo dos anos. As fotos dos meus hematomas. Tudo. A postagem viralizou entre os alunos da escola. Pais começaram a exigir a expulsão dela. O diretor teve que convocar uma assembleia de emergência para falar sobre cyberbullying, mas já era tarde. O estrago estava feito. Minha irmã não voltou para casa naquela noite. Meus pais chamaram a polícia à meia-noite. Eu saí dirigindo pela cidade, procurando nos lugares onde ela poderia estar. O parque onde a gente brincava quando era criança. A praia onde fazíamos piqueniques em família. Encontrei o carro dela perto da ponte ferroviária antiga, fora da cidade. Ela estava sentada no capô, com as pernas balançando na beirada. A queda não era fatal, mas ia machucar. E nós dois sabíamos bem o que era dor. Não faz isso, falei, me aproximando devagar. Eu não ia pular, ela disse. Só precisava pensar. Sentei ao lado dela. Ficamos ali por 1 hora sem falar nada. Apenas existindo naquele espaço entre o que foi e o que poderia ter sido. Me desculpa, ela disse por fim. Por tudo. Eu sei que não conserta nada, mas você precisa saber que eu sinto muito. Eu sei, respondi. E eu sabia. O pedido de desculpas não apagava as cicatrizes. Nem as do corpo, nem as da alma. Mas era um começo. Voltamos para casa em carros separados. Nossos pais estavam esperando junto com 2 policiais. Existem procedimentos para pessoas desaparecidas. Mesmo quando elas voltam. Mais relatórios, mais papelada. Catherine organizou tudo para que minha irmã terminasse os estudos em casa. O diretor achou melhor assim, para todo mundo. Ela receberia o diploma, mas não participaria da cerimônia de formatura. Mais uma consequência daquela noite com a chapinha. A casa ficou diferente com ela lá o dia todo. Mais silenciosa, apesar da presença dela. Passava a maior parte do tempo no quarto, fazendo tarefas e participando de sessões virtuais de controle da raiva. Eu ia ver como ela estava entre uma aula e outra, antes dos treinos de basquete. Às vezes, eu a encontrava fazendo os exercícios de fisioterapia sozinha. Outras vezes, só a via encarando o espelho, passando os dedos pelas cicatrizes do pescoço. O casamento dos nossos pais estava por um fio. Eles começaram a fazer terapia de casal, além de tudo. Algumas noites, meu pai ainda dormia no sofá. Minha mãe tinha parado de cozinhar jantares elaborados. A gente vivia de delivery ou comida congelada. Um dia, Nicholas me chamou de lado numa das visitas. Como você está lidando com tudo isso? Tô bem, respondi no automático. Tá tudo bem se não estiver, ele disse. Você passou por muita coisa. Seus sentimentos também importam. Mas eu não sabia como explicar o peso que carregava no estômago como uma pedra. Se eu não tivesse me abaixado naquela noite, nada disso teria acontecido. Minha irmã se formaria normalmente. Meus pais ainda estariam felizes. Nossa família não estaria sob vigilância constante. Eu sabia, racionalmente, que a culpa não era minha. Ela que tentou me acertar com a chapinha quente. Me abaixar foi puro reflexo.
mas saber disso não fazia a culpa sumir. A temporada de basquete terminou com a gente indo para os regionais. Joguei minha pior partida. Não conseguia me concentrar, só pensava na minha irmã em casa, sozinha, enquanto todo mundo comemorava. Perdemos por 12 pontos. Depois do jogo, o técnico me encontrou no vestiário. Você está carregando um peso enorme, ele disse. Mas não dá para carregar os fardos de todo mundo. Às vezes as pessoas precisam lidar com as consequências dos próprios atos. Ele tinha razão. Mas isso não tornava mais fácil ver minha irmã sofrendo. A menina que me atormentou por anos agora era alguém com quem eu me preocupava o tempo todo. A ironia disso não passava despercebida. O dia da formatura chegou com um calor fora do normal para maio. Vesti a beca, tentando sentir alguma empolgação por aquele momento. Meus pais foram separados. Sentaram em lados opostos do auditório. Minha irmã ficou em casa. Enquanto eu atravessava o palco, pensei nela no quarto, assistindo os stories dos colegas comemorando. Parte de mim queria pular as festas e voltar direto. Mas Nicholas tinha sido claro. Eu precisava seguir com minha própria vida, celebrar minhas conquistas. Então fui para a festa do Jake. Tentei agir normalmente. Mas quando alguém fez piada com irmãs malucas, fui embora. Voltei dirigindo ainda com a beca. Encontrei minha irmã no quintal, tentando plantar flores no jardim abandonado da minha mãe. A fisioterapeuta tinha sugerido jardinagem para melhorar a mobilidade do pescoço. Ela olhou para mim quando ouviu o portão. Você não devia estar comemorando? Deu vontade de plantar, respondi pegando uma pá. Trabalhamos em silêncio, plantando margaridas e petúnias. O sol batia forte, fazendo as cicatrizes no pescoço dela brilharem de suor. Quando terminamos, estávamos cobertos de terra e exaustos. Obrigada, ela disse simplesmente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, nossa família jantou junta sem supervisão. Meu pai chegou cedo do trabalho. Minha mãe tinha cozinhado de verdade. Sentamos em nossos lugares de sempre. E a cadeira vazia onde Nicholas costumava ficar parecia falar mais do que a presença dele. Consegui uma vaga estadual, anunciei. Bolsa de basquete integral. Eu vinha aguardando essa notícia fazia semanas. Meus pais sorriram. Os primeiros sorrisos de verdade que vi deles em meses. Até minha irmã pareceu feliz, embora um brilho estranho tenha passado pelo olhar dela. Isso é incrível, ela disse. Você merece. Depois do jantar, ela bateu na porta do meu quarto. Posso te perguntar uma? Deixei ela entrar. Sentou na minha cama, puxando um fio solto da colcha. Você acha que a gente vai voltar a ser normal um dia? Nossa família, quero dizer. Poxa, você acha que a gente vai voltar a ser normal um dia? Nossa família, quero dizer. Pensei em mentir, dar esperança, mas já tínhamos passado dessa fase. Não sei, falei sendo honesto. Mas talvez a gente consiga ser algo diferente. Talvez até melhor. Ela assentiu, compreendendo. A gente nunca teria a relação que poderia ter tido. Muita coisa ficou para trás. Muita mágoa, muita história. Mas talvez desse para reconstruir alguma coisa dos escombros. Na semana seguinte, Catherine fez sua última visita. O período oficial de supervisão estava chegando ao fim. Tínhamos cumprido todas as exigências do tribunal. A investigação foi encerrada sem nenhuma acusação criminal. Apenas terapia obrigatória e acompanhamento. Vocês evoluíram muito, ela disse. Mas o verdadeiro trabalho começa agora. Sem ninguém observando. Sem exigências. Só vocês como família, descobrindo juntos como seguir em frente.